Graça e paz em nome de Jesus. Para mim é motivo de imensa alegria poder estar aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus, essa palavra que nos edifica, que nos exorta, que nos conforta e que nos encoraja a continuar servindo ao Senhor. E é exatamente sobre isso que a nossa palavra se define: servir a Deus na história. Fomos chamados para servir ao Senhor. Eu quero deixar registrado aqui o texto de Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45, que nos diz: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Servir é o exercício obrigatório de todo aquele que é servo. E tomemos como exemplo maior o nosso Senhor Jesus, o exemplo de servo sofredor, aquele servo ativo, cheio de compaixão, cheio de graça e atento às necessidades físicas e espirituais das pessoas. Quer ser um bom servo? Então esteja também atento às necessidades pontuais das pessoas. Vivemos dias difíceis, dias apertados, dias em que nunca foi tão útil um conselho, um ombro amigo, um apoio, uma palavra de encorajamento. Muitas pessoas estão chorando a perca de seus parentes, outras mais estão preocupadas, temerosas quanto ao futuro, cheias de dúvidas, de medo, de incertezas nos seus corações. A Igreja do Senhor Jesus foi chamada para pregar a palavra de Deus, foi chamada para divulgar a boa semente do Evangelho. Esta é uma grande oportunidade que Deus nos concede de poder mostrar o seu amor, a sua graça, a sua compaixão e pregar um Deus gracioso, um Deus movido de amor, movido de compaixão, um Deus que está atento às necessidades físicas e espirituais das pessoas. O nosso Deus, o nosso Senhor Jesus. Fomos chamados para ser servos, para servir a Deus na história. Deus tem nos usado, somos instrumentos disponíveis para o seu reino, para que através de nós muitas pessoas sejam confortadas, consoladas, edificadas e assim possam encontrar forças para continuar. O apóstolo Paulo, próximo ao fim dos seus dias, afirmou na carta aos Filipenses, capítulo 1: portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Pensemos da seguinte forma: Paulo, como exemplo de servo do Senhor, bom servo do Senhor, encerra sua vida desta forma, dizendo que se ele continuasse vivendo, se Deus o livrasse das prisões, da prisão a que estava sofrendo ali naquelas masmorras romanas, se ele continuasse vivendo, sua vida se resumiria a Cristo, ou seja, fazer a vontade de Cristo. É o exemplo de servo cativo à vontade de Deus, rendido à vontade do Senhor. Portanto, servir a Deus é estar rendido ao seu senhorio na nossa vida. Somos servos. Deus é Senhor. Nós não temos escolha. Deus nos usa conforme bem lhe aprouver. E devemos, no cumprimento dessa missão, ser bem-sucedidos. Servir ao Senhor com amor, com fé, conforme diz o nosso hino 315. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, e o Mestre seguir no caminho dos céus. Com o seu bom conselho, vigor renovar, diligentes fazendo o que Ele ordenar. Mesmo vivendo em meio à pandemia, é possível sim servir ao Senhor. O Salmo 100, versículo 2 nos diz: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Portanto, mesmo vivendo em meio a situações turbulentas,
difíceis como estamos vivendo nos nossos dias, ainda assim é possível servir ao Senhor com alegria. É possível servir alegre, porque a nossa alegria, ela é incondicional. Paulo vai nos escrever na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4, ele vai dizer o seguinte: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Perceba o teor desta carta e a força dessa expressão. A carta aos Filipenses é uma das 4 cartas da prisão. Portanto, o apóstolo estava preso, sofrendo as dificuldades de um exilado, de um preso romano. E ele escreve nessa carta dizendo o seguinte: olha, vocês devem se regozijar sempre no Senhor. Perceba que é um verbo, e o verbo diz regozijai-vos, está no imperativo, portanto, é uma ordem de Deus. Então, se somos servos e Ele é Senhor, cumpre a nós obedecê-lo. Regozijai-vos. O cristão deve se alegrar, deve se regozijar, porque a nossa alegria, ela tem um alvo. Nossa alegria não está nas bênçãos recebidas, não está nos momentos bons, não está nos momentos tranquilos da vida. Nossa alegria está no Senhor. Paulo diz: regozijai-vos sempre no Senhor. E quando é que eu posso e devo estar alegre? Só quando tudo está bem? Perceba que o versículo diz: regozijai-vos sempre. Portanto, é intracircunstancial, não depende das circunstâncias. O cristão pode e deve regozijar-se sempre, porque a sua alegria, como disse há pouco, ela tem um alvo definido. Nós nos regozijamos no Senhor. Ele é a razão da nossa alegria. Ele é a razão do nosso regozijo. O servo do Senhor é alegre, é feliz, mesmo vivendo em meio a tantas dificuldades. Sejamos gratos ao Senhor. Esta crise é uma grande oportunidade de crescermos espiritualmente. Na crise, nós buscamos mais a Deus. Na crise, por meio do sofrimento, nós nos identificamos com o nosso Senhor Jesus. Como foi no início, Ele é o exemplo maior de servo sofredor. Que Deus nos use para o louvor da sua glória, abençoando as pessoas, trazendo uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra de renovação, uma palavra de fé, que possa trazer ao coração das pessoas a rica esperança de que Deus está no controle. Os céus não estão em crise. Nosso Deus é soberano. Deus não foi pego de surpresa com essa situação. Em tudo, Deus tem seus planos e o Senhor está trabalhando em todas as coisas. Diz a palavra também que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, vamos servir ao Senhor com amor, com fé, amando, buscando, procurando em tudo agradá-lo, como bom exemplo de servos que fomos chamados para ser. Que Deus nos abençoe no nosso serviço a Ele, no nosso serviço ao Senhor. É possível sim servir ao Senhor com alegria, mesmo vivendo em meio a essas situações. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e nos ajude. Caminhe conosco nesses momentos. Ele é fiel, é o Deus que começa a boa obra e é o mesmo Deus que termina. Até a próxima, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Graça e paz a todos. Amém.